Caro presidente desta sessão especial, em homenagem aos 40 anos de uma empresa que é orgulho de todos os brasileiros, a nossa, digo nossa porque é nossa, Embrapa. Caro presidente, senador Jorge Viana, caro presidente da Embrapa, Maurício Lopes, em nome de quem eu queria saudar todos os cientistas, pesquisadores, pesquisadoras, do mais alto nível de doutorado, de pós-graduação, ao mais singelo servidor desta empresa pública, que é uma referência no Brasil e também no exterior, na sua especialidade. Queria cumprimentar o presidente da Embrapa, Eliseu Alves, tão comprometido que foi ao longo do tempo com as causas da pesquisa no setor agropecuário brasileiro, especialmente quando comandou a empresa de 79 a 85. Estimado ministro Alisson Paulinelli, também comprometido com as questões do avanço tecnológico, da inovação na área da produção agropecuária, como ministro e como produtor, e nas discussões aqui do nosso Código Florestal. Caro amigo embaixador Eduardo Santos, secretário executivo, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, agradeço muito a sua presença nesta solenidade. Caro secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Augusto Klink. Falo aqui, presidente, também em nome do presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária do Senado Federal, o meu colega, senador Benedito de Lira, e também em nome do líder do nosso partido, Francisco Dornelles. Queria fazer uma saudação especial aos colegas que estão aqui. Ao nosso ex-ministro da Agricultura, meu colega de bancada do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, um grande defensor da Embrapa, tanto quanto os demais senadores. Ao senador Valdemir Moca, que também teve um empenho pessoal na questão do debate nesta casa do Código Florestal, a exemplo do que fez o relator na Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Viana, senador Rodrigo Hollenberg, combativo defensor não só da causa da boa agricultura, da agricultura sustentável, mas da causa da empresa que nós estamos homenageando hoje, a Embrapa. Caro senador Rubem Figueiró, do Mato Grosso do Sul, não só um conhecedor da área, mas também um produtor rural que sofre na carne as agruras hoje de um produtor rural. Eu estou muito à vontade, talvez eu nunca estivesse tão à vontade numa cerimônia como esta. Primeiro porque eu, ao longo do tempo, como jornalista, dando uma cobertura muito atenta para o setor da agropecuária brasileira, porque sou de um estado, senador Jorge Viana, o Rio Grande do Sul, que tem na produção agropecuária a sua sustentação e o seu motor econômico de desenvolvimento social e também de um grande comprometimento com essa agricultura sustentável. É lá que dá, junto com o Paraná, o plantio direto na palha, manejo da nossa riqueza de águas com plantio irrigado de arroz. É lá que está também uma agricultura de alta precisão e não me toque com a Expo Direto Cotejal. É lá no Rio Grande que muitas iniciativas preservacionistas se desenvolveram. Portanto, é um estado que eu, como jornalista, reconhecia esses valores e essas necessidades. E eu posso dizer com muita tranquilidade, e este exemplar distribuído aqui praticamente resume com muita clareza, faço questão de ler e todos levem para casa, porque aqui está o resumo da história bonita, escrita por todos os senhores e senhoras ao construírem a nossa Embrapa. A pesquisa agropecuária teve papel fundamental na revolução da agricultura tropical no Brasil nas últimas décadas. Em 40 anos, o Brasil deixou de ser dependente da importação de alimentos para se tornar um dos maiores produtores e exportadores do mundo. Os resultados de alto impacto são percebidos na tropicalização da agricultura, no desbravamento do cerrado, na obtenção de cultivares adaptados ao solo e ao clima brasileiros e nos sistemas de produção, por exemplo. Tecnologias geradas com parceiros nacionais e internacionais promoveram ganhos de produtividade e viabilizaram o crescimento da sustentabilidade. É uma palavra tão forte
e que é tão respeitada por todos os senhores na orientação que passam do conhecimento à prática na hora de utilizar o campo. Eu posso dizer também, pelo tempo que tive, de quase 40 anos como jornalista na área e cobrindo o setor, que a história da agropecuária brasileira se divide em antes e depois da Embrapa. E é por isso que hoje eu estou muito à vontade de falar e de ter tomado a iniciativa, com o apoio de muitos colegas senadores, de solicitar, em requerimento ao Senado, esta homenagem. Queria cumprimentar o presidente da nossa Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o agrônomo Maurício Lopes. Todas as autoridades aqui presentes, convidados e, principalmente, a cada um dos cientistas e pesquisadores e pesquisadoras dessa renomada instituição, que por 4 décadas se dedica à inovação no agronegócio, um dos setores mais estratégicos e competitivos da economia nacional. Não fossem o empenho e o investimento em pesquisa e desenvolvimento, mediados especialmente pela Embrapa, grande responsável pelos elevadíssimos índices de produtividade no campo brasileiro, a nossa balança comercial estaria registrando perdas maiores que as observadas neste ano. No primeiro trimestre de 2013, o saldo negativo acumulado da balança comercial brasileira já passa de 5 bilhões e 150 milhões de dólares. Antes de me tornar senadora, como disse, fui jornalista por mais de 40 anos. E, nesse período, a Embrapa, que nasceu lá naquele começo da minha profissão, sempre foi destaque em incontáveis notícias e comentários que fiz ao longo da minha carreira. A inovação, a novidade e o foco no desenvolvimento do campo sempre foram os motivos que tornaram a empresa tão respeitada e admirada, não só por nós brasileiros, mas também no exterior. Posso dizer sem medo de errar que após a Embrapa o campo brasileiro ficou melhor, mais desenvolvido. Basta verificarmos as estatísticas da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Há 37 anos, o Brasil ocupava uma área de 37 milhões de hectares para a produção de alimentos. Hoje, aproximadamente 52 milhões de hectares são usados para a produção agrícola. No mesmo período, a produção de alimentos, que era de pouco mais de 46 milhões de toneladas, ministro Alisson Paulinelli, passou de mais de 180 milhões de toneladas e nessa safra deve alcançar um novo recorde, 183 milhões de toneladas. Significa que nas últimas 4 décadas, enquanto a área plantada cresceu 40%, senador Rodrigo Lemberg, e usamos tanto esse percentual, a produção de alimentos foi alavancada em 400%. Um elevado e surpreendente salto de qualidade, de produtividade, que se explica principalmente pela aplicação de boa pesquisa e de novas tecnologias no campo brasileiro. São melhoramentos e empenho dos pesquisadores e agricultores que possibilitaram esse desenvolvimento invejável no meio rural brasileiro. As apostas da Embrapa e dos pesquisadores que compõem essa respeitada instituição refletem, portanto, os resultados surpreendentes que têm sido obtidos em diferentes campos da ciência. Agroenergia, tecnologia de alimentos, com variedade de sementes adaptadas a diferentes solos e climas, biotecnologia, nanotecnologia, geoprocessamento e sensoriamento remoto, genética animal e transferência de tecnologia além da agricultura orgânica. Só no dia de hoje, a Embrapa, presidente Maurício Lopes, é notícia em 3 grandes jornais brasileiros: Valor Econômico, 0 Hora de Porto Alegre e Jornal do Comércio de Pernambuco. Em todas as publicações, a inovação e a importância dos investimentos em pesquisa são sublinhados. Inclusive hoje, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação deve divulgar um estudo inédito no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos com uma boa notícia. Em 13 anos, entre 1996 e 2009, o número de mestres no Brasil subiu de 10.389 para 38.800. Isso significa um crescimento de 273,5%, uma média anual de 10,7%, que pode crescer ainda mais. E nós não podemos pensar em melhoria genética, em melhoria da qualidade da produção sustentável de alimentos,
sem a participação dos nossos doutores, dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas. Esses dados mostram a importância da ciência, do desenvolvimento acadêmico, da pesquisa e do desenvolvimento, a geração de novos mestres e doutores, matéria-prima essencial para o desenvolvimento da ciência e da pesquisa pública e também privada. Nesse particular, eu queria registrar com muita alegria e orgulho, senador Moca, a Embrapa, como empresa pública, tem a consciência da sua responsabilidade social. Ao contrário de algumas outras instituições acadêmicas no setor público, que não conseguem repassar o seu conhecimento, ficam enclausuradas na sua ciência, não compartilhando o conhecimento que agregam com a sociedade, que é quem paga a conta para termos esses especialistas, esses cientistas e esses pesquisadores. O Ministério da Ciência e Tecnologia vem fazendo um enorme trabalho nessa direção, de uma abertura e de um compartilhamento desse conhecimento. E quanto mais o que os pesquisadores descobrem e desvendam, repassar ao agricultor, do pequeno ao grande produtor, estará cumprindo a sua função social e projetando o Brasil como um grande protagonista nessa produção com sustentabilidade. Esse repertório levou a empresa a ampliar a cooperação internacional. Está aí outro avanço em inteligência da Embrapa, com respeitados centros de pesquisa do mundo. São 78 acordos bilaterais com 56 países e 89 instituições envolvendo principalmente a pesquisa em parceria e a transferência da tecnologia. A empresa também tem reforçado as parcerias com laboratórios estrangeiros, os chamados laboratórios no exterior, o LABEX, para o desenvolvimento de pesquisa em tecnologias de ponta nos Estados Unidos, na Europa, especialmente França e Reino Unido, e também na Ásia, com a China e da Coreia. No mundo globalizado hoje, enclausurar-se, ficar isolado, já não comporta. O século XXI não aceita este isolamento. E, por isso, parabéns à direção da Embrapa, que soube entender este novo tempo que nós estamos vivendo, de compartilhamento e de parcerias, preservando sempre o interesse nacional e a defesa daquelas descobertas que nós brasileiros fizemos. Aqui no Brasil, são 47 unidades da Embrapa, sendo 4 delas no meu estado, o Rio Grande do Sul. A Embrapa de clima temperado, lá em Pelotas, na região sul do estado, a Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, na fronteira oeste, a Embrapa Trigo de Passo Fundo, daqui o doutor Dotto, a quem eu queria homenagear os demais chefes das outras unidades, porque houve um problema de tempo em Porto Alegre, o aeroporto ficou fechado, 2 horas de atraso, eles não chegarão a tempo de acompanhar essa homenagem. E a Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves. Quero aproveitar esta deixa, meu presidente, para pedir um empenho especial da direção, no caso da Embrapa Trigo em Passo Fundo. Nós temos, o Brasil, uma condição privilegiada, mesmo sendo um país que tem o protagonismo na produção agropecuária, ser hoje o maior importador de trigo do mundo. Nós precisamos vencer esse desafio e levar a Embrapa Trigo em Passo Fundo exatamente as condições para que possamos ter avaliação de qualidade da semente ali gerada. Porque, às vezes, gera-se uma semente e garante-se ao produtor que aquela semente de trigo é para o trigo-pão, quando ele colhe, não é para o trigo-pão, que é o de maior qualidade, de maior valor agregado. Então, eu queria fazer esse apelo dessa tribuna no aniversário. E o presente que, em vez de eu dar à Embrapa, fazendo a referência à homenagem, eu quero que a Embrapa dê aos produtores e aos cientistas lá em Passo Fundo e também nas demais unidades do meu estado e do Brasil. São 4 setores estratégicos da economia gaúcha e do nosso país que apresentaram saltos de desempenho desde a intervenção do capital intelectual da Embrapa. No caso do vinho especificamente, o Brasil está conquistando, apesar da concorrência no Mercosul, senador Pedro Simão, prêmios internacionais na área de espumantes e de vinhos brancos, que são orgulho para nós gaúchos, apesar de termos aí uma concorrência desleal com o contrabando de vinhos dos países do Mercosul, mas ainda assim, os nossos produtores da região da Serra, da região da Campanha, do sul do estado, estão demonstrando uma grande capacidade, graças também à participação decisiva da Embrapa na recuperação de varietais de uvas que estavam já esquecidas, estão recuperando tudo isso
isso pelos nossos pesquisadores. Portanto, reforço meus cumprimentos a todos que, de algum modo, têm feito parte da história da Embrapa, superando todas as limitações impostas ao desenvolvimento da pesquisa e da ciência no Brasil. Países como a China têm feito investimentos maciços em biotecnologia, bioenergia e nanotecnologia, porque perceberam que a inovação nessas áreas é estratégica para o desenvolvimento sustentável de uma nação neste século XXI que está começando. Ampliar os investimentos públicos e privados da Embrapa são essenciais para a continuidade dessa missão tão nobre e tão relevante. Em muitos casos, essa missão tem sido feita com dinheiro dos próprios pesquisadores, que preferem colocar a mão no bolso e verem as suas teses e pesquisas concluídas do que ficar aguardando, às vezes, a liberação do orçamento que fica contingenciado. Então, eu queria cumprimentar a esses abnegados pesquisadores que tomam essas iniciativas, porque vocês estão cumprindo com uma função social extremamente relevante. Muitos desses pesquisadores estão se aposentando, e aí exigindo uma renovação do quadro com talentos tão qualificados quanto os necessários à continuidade da instituição. O orçamento total de R$2 bilhões por ano são insuficientes para essa necessidade real. E aqueles que já contribuíram com o seu trabalho, o seu fundo de aposentadoria complementar também merece registro pela importância social que isso representa. A parceria com a iniciativa privada e o controle das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa são essenciais para que, nos próximos anos, a história de inovação, pesquisa e desenvolvimento se mantenha no Brasil por muitas e muitas décadas. Mais 40 anos, mais 60, mais 100 anos, essa empresa continue nos orgulhando. Queria também aqui, ao terminar, chamar a atenção para as modernas práticas de uso do solo, plantio direto na palha, já consagrados no país, especialmente na região sul, a começar pelo meu estado e o Paraná, como disse no começo desse pronunciamento. E agora, uma urgente necessidade, um desafio, presidente Maurício Lopes, que é investimento em tecnologia para a irrigação. Nós temos algumas áreas, como no Rio Grande do Sul, o plantio do arroz é um plantio irrigado, aproveitando as várzeas. Nós temos agora um desafio de ajustar um novo Código Florestal às exigências de produção e de usar a irrigação. Nós temos vivendo diariamente as notícias dramáticas da região nordeste do nosso país, sofrendo com uma seca inclemente, mas que nós podemos sim vencer esse desafio para aproveitar a irrigação como política de desenvolvimento da agropecuária brasileira, ministro Alisson Paulinelli. Queria dizer que a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, cujo presidente está aqui presidindo essa sessão, Elvésio Saturnino, também tem dado uma contribuição para colocar essa questão da irrigação dentro das prioridades para a produção agrícola brasileira. Outro desafio dos cientistas e pesquisadores da Embrapa é aplicar as regras do recém-aprovado Código Florestal Brasileiro às necessidades do nosso país para continuar produzindo uma agricultura de qualidade com sustentabilidade. Agricultura orgânica, biotecnologia e energia renovável. Todos esses desafios vão continuar na pauta para os próximos anos dessa empresa que é orgulho de todos os brasileiros. Parabéns a todos vocês que ajudaram a escrever esta bonita história da empresa chamada Embrapa. Muito obrigada.